querido irmão, amada irmã. Inicio a aula de hoje com alguns questionamentos importantes. O que é a felicidade? É possível ao homem alcançá-la? O que fazer para chegar até ela? Essas são as perguntas mais frequentes entre os homens de todos os tempos, de todas as raças, línguas, nações. Todas as pessoas buscam um sentido para a vida, uma plenitude a qual anseia o seu coração. É justamente sobre este tema que iremos tratar hoje. Não é uma novidade dentro do universo filosófico a abordagem da felicidade enquanto um conceito. Tudo bem? Vários autores já trataram sobre isso, já se detiveram em buscar uma definição teórica a respeito desse tema, a respeito da felicidade. Como, por exemplo, Platão, Aristóteles, os filósofos medievais e agora os modernos. Contudo, ou seja, em contrapartida, Agostinho ele é extremamente original e nós já falamos sobre isso. Mas por que ele é original? Na medida em que ele aborda a felicidade, aborda esse tema dentro de uma perspectiva de vida própria, uma busca pessoal por essa plenitude que tanto anseia o seu coração. Então ele chegou a enfrentar todos os medos e problemas sociais de sua época, fugindo justamente da dinâmica da teoria pela simples teoria, do conceito pelo simples conceito. Então, observando todo esse aspecto, nós podemos ver que Agostinho ele tem uma nota totalmente particular, totalmente característica. Ele não é apenas um teórico que trata de sua teoria, a respeito de teorias distantes dele, mas a sua filosofia reflete justamente os problemas que ele enfrentou, os problemas que ele enfrentou pessoalmente. Essa perspectiva utilizada por Santo Agostinho como método para alcançar a felicidade é a via da interioridade que nós já tratamos nas outras aulas. E é justamente isso que torna original o seu pensamento, quando comparados às demais posições, quer sejam as concepções gregas que apontam a virtude, ou seja, a areté, que consiste no grau máximo de excelência de determinada função exercida pelo homem, como caminho para a felicidade, quer sejam as concepções mais modernas, mais contemporâneas, que reduzem esta felicidade a um mero dar vazão a uns sentimentos e instintos mais baixos no homem, a uma satisfação e aceitação da vida como ela é. Como já diria Nietzsche com o seu amor fati, como a negação da vida. Em contrapartida, segundo o viés da interioridade, que consiste justamente nessa passagem que o homem faz do seu exterior para o interior e do interior para o superior, ou seja, Deus, Agostinho ele aborda a felicidade como uma posse de um bem universal, eterno, imutável e imperecível. Então, para melhor visualizarmos essa posse, é importante destacar que, sendo a vontade uma faculdade humana, e nós já vimos isso, e infinita, também deverá ser infinito e eterno e imutável e imperecível o seu objeto, ou seja, aquilo que ela busca, o que neste caso é a felicidade. Em suas confissões, Agostinho ele traz uma passagem muito rica para nós e conhecida, quando ele fala: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais te amei, eis que habitavas dentro de mim e eu te procuravas do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Então, Agostinho ele aqui demonstra que, ao ter acesso a este sumo bem, o homem ele passa a querer possuí-lo. E sendo esse desejo extremamente puro e forte, ele chega a relacioná-lo aos instintos de fome e sede, como ele relata aqui nas suas confissões, que eu vou ler para vocês. Expagir-me tua fragrância e respirando-a suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Então, meus queridos, apesar de o homem saber o que procurar e já estar no caminho no que concerne ao encontro com a plenitude, é certo que ele ainda não possui. Ele não possui essa plenitude. Então, desse modo, ele não pode cair no grave erro de se deixar ludibriar pela vanglória de seu simples estado de devir, ou seja,
de um estado de caminhada, de vir a ser, de busca, tal estado certamente poderia impedi-lo de alcançar o que deseja. Ainda no livro A Vida Feliz, o Santo Agostinho ele fala bastante e com muita clareza sobre isto. Quando ele diz: entretanto, enquanto estivemos em sua busca, somos forçados a reconhecer que ainda não nos saciamos da água desta fonte. E servindo-me daquele termo plenitude, empregado por Licêncio, ainda não possuímos a plenitude. Não presumamos assim haver alcançado a nossa medida. Então aqui nós já temos essa outra frase retirada dessa obra A Vida Feliz. Segundo o bispo hiponense, a felicidade é, por assim dizer, a plenitude da qual o coração humano anseia. Já vemos batendo nessa tecla. Consiste justamente na posse de Deus, que vai além da ordem do ser, no que diz respeito à participação das criaturas no ser de Deus. Mas ela está na ordem do ser livre, na ordem do agir, por meio da configuração de vontades. A vontade humana, a vontade divina. Da castidade e da vida, e na vida nas virtudes, e na vida boa. De forma clara, o Doutor da Graça ele apresenta que a verdadeira plenitude consiste no conhecimento piedoso e perfeito da Trindade, que é um só Deus em três pessoas. O Pai, que é aquele que guia os homens até a verdade, como diz Agostinho. O Filho, que é a verdade da qual os homens gozam. E o Espírito Santo, que é esse vínculo que une os homens à suprema medida, à suma medida. Esse conhecimento sobre a realidade da Trindade se dá pela revelação. Contudo, Agostinho ele aborda esse tema do ponto de vista racional, apontando para a fé como um meio condutor para a vida feliz. Agostinho ele explica que o conhecimento da verdade no interior da alma é ao mesmo tempo posse e fruição de Deus. Como nós podemos compreender isso? Nós entendemos fruição como sendo um gozo ou um deleitar-se de Deus. É justamente essa sabedoria que dá ao homem a suprema felicidade e que, por sua vez, consiste em conhecer e amar o que o homem... a Deus, na verdade. Conhecer e amar a Deus. Para que o homem aceda a essa fruição da suprema sabedoria, é necessário que ele esteja submetido à ordem do amor, à ordem do amores, na existência temporal. Em sentido agostiniano, a sabedoria ela deve ser entendida como a possibilidade do homem tomar posse conscientemente das verdades e razões eternas, pois a sabedoria é certa posse beatificante de Deus. De fato, a posse completa desse saber está reservada para o futuro, na pátria celeste. Somente a partir da ordenação do amor, da ordem do amores, na existência temporal, é que o homem ele poderá aceder e fruir da sabedoria eterna. Em outras palavras, só se pode falar de fruição de Deus na ordem do amor. Ou seja, só frui verdadeiramente de Deus do sumo bem aquele que o ama, não em vista de um outro, não por interesse, mas tendo em vista unicamente a Deus, Ele próprio. Não há outro bem que possa ultrapassar a suma medida. Nela se extingue toda a aspiração, toda a insegurança, pois nela se encontra a perene alegria, a alegria do amor pleno. Portanto, o sumo bem do homem se traduz no fruir a Deus, sabedoria imutável e verdade eterna. Nesse contexto, nós podemos ver que existe uma relação entre reta razão, boa vontade e fruição de Deus, dentro dessa perspectiva da ordem do amor. A concepção ética, que também chamamos teleológica agostiniana, que tem o seu cunho cristão, porque nasce nesse berço cristão, se afasta do entendimento racional platônico. A persecução da felicidade, a busca da felicidade como fim último do homem, que é o objetivo natural de todas as criaturas racionais, ela perpassa a razão, mas não se restringe a ela, porque sozinha a razão ela nada pode
para impedir o querer humano para o bem, pois o homem ele pode se tornar desejoso daquilo que, segundo a ordem do amor, não é justo. A reta razão e a boa vontade, ela precisa caminhar, elas precisam caminhar juntas, pois são movimentos convergentes da alma, não se distinguem. Devem dirigi-la, ou seja, dirigir a alma para melhor, para o gozo da felicidade eterna. Meus queridos, quando o homem chega à fruição de Deus, ele se torna de fato partícipe da eternidade, partícipe da sabedoria e da felicidade eterna. Nesse sentido, a fruição de Deus implica diretamente na vida bem-aventurada, na bem-aventurança. Isto é, aquele lugar onde não haverá mais inquietações ou aflições, mas sim serenidade e perenidade. Um lugar onde Deus será tudo em todos. Haverá uma convergência total. A nossa alma será totalmente entregue nas mãos do seu Senhor. A nossa alma estará de tal modo entrelaçada a Deus que já não haverá mais separação. A felicidade será plena. A nossa alma terá a sua morada. O nosso ser terá a sua morada. E é justamente nesse coração de Deus que nós repousamos. E somente nele nós teremos acesso a essa plenitude, a essa felicidade. Podemos buscar em vários lugares. Podemos buscar fora, em mulheres, em bebidas, em homens, em pessoas, em objetos, mas não vamos conseguir saciar o nosso coração, porque nós fomos criados com um vazio, e esse vazio tem o tamanho de Deus, e somente Deus pode nos saciar plenamente. Então, até a próxima aula, que Deus nos abençoe e nos guarde.